Há um instante da vida em que percebemos que inteligência não é apenas resolver problemas rapidamente, mas compreender o que fazer com aquilo que o tempo nos deu. É curioso pensar que o cérebro de um jovem pode decifrar enigmas complexos, mas apenas o de alguém que já caiu e levantou. Sabe quando vale a pena lutar? E quando a sabedoria é simplesmente deixar ir? A ciência chama isso de inteligência cristalizada. Eu prefiro chamar de história que aprendeu a pensar. Ninguém explica isso na escola, mas a psicologia, a neurociência e até a filosofia antiga contam o mesmo segredo. Conhecimento sem reflexão é apenas informação acumulada, enquanto experiência ressignificada é a verdadeira sabedoria. Platão dizia que pensar é lembrar, e a neurociência confirma. Cada experiência reorganiza fisicamente o cérebro. Não é poesia, é arquitetura neural. Aquilo que repetimos forma caminhos internos, trilhas biológicas que determinam como pensamos, reagimos, amamos ou nos protegemos. Uma pessoa que praticou gratidão tem neurônios que se conectam com facilidade ao bem-estar. Uma pessoa que carregou mágoas por anos treinou o cérebro para sofrer com mais rapidez. Somos hábitos vivos. Somos memórias que se editam. Somos escolhas que estruturam neurônios como pontes invisíveis. E é aí que entra o que Erik Erikson defendia. Só encontramos integridade quando somos capazes de olhar para nossa história e ver ela como uma narrativa coerente, não como um acúmulo de erros injustificáveis. Quando entendemos que algumas dores foram capítulos necessários, deixamos de sentir desespero pelo tempo que passou e passamos a colher sabedoria do que ficou. Experiências não se medem por quantos anos vivemos, mas por quantos anos realmente entendemos. Afinal, quantas pessoas você conhece que repetem os mesmos comportamentos há décadas sem aprender nada com eles? Viver não garante evolução. Refletir, sim. A vida é como um laboratório diário onde não basta experimentar. É preciso analisar o resultado para que o experimento gere conhecimento. Pense em alguém que perdeu o emprego e decidiu enxergar não o ataque do destino, mas um empurrão para um rumo esquecido. Pense em quem viveu um término doloroso, mas aprendeu finalmente a escolher não quem completa, mas quem soma. Pense nas pessoas que renasceram depois de um luto, não porque superaram a dor, mas porque permitiram que ela revelasse novas prioridades. Esse é o crescimento PS. Traumatico quando a dor não destrói, ela lapida. Quando o sofrimento não afunda, ele aprofunda. A ciência prova que o trauma pode reprogramar o cérebro para enxergar a vida com mais profundidade, empatia e presença. Não é sobre evitar tempestades, mas sobre se tornar alguém que sabe navegar. A revelação é simples e poderosa. Maturidade não é o que o tempo faz com você, é o que você faz com o tempo. Inteligência não é só rapidez de raciocínio, é capacidade de extrair sentido do que viveu. Sabedoria não é não errar, é não repetir. Nada muda até que você mude a forma de contar sua própria história. Quando você diz, eu fui traído, você sofre. Quando você diz, eu aprendi a escolher melhor, você cresce. Quando você diz, eu perdi, a dor pesa. Quando você diz, eu evoluí, o peso vira força. A virada acontece quando você entende que sua experiência não precisa ser lembrada como uma ferida, mas como um professor. E o professor só ensina quando você decide aprender. Então aqui vão passos simples para transformar experiência em sabedoria real. Primeiro, observe suas reações antes de culpar o mundo. Elas revelam padrões que você pode modificar. Segundo, ao viver algo difícil, pergunte-se, o que isso está tentando me ensinar? Não por que isso está acontecendo comigo. Terceiro, registre suas mudanças, nem que seja em pensamentos. O cérebro aprende melhor quando a mente reconhece o processo. Quarto, pratique escolhas conscientes, mesmo pequenas. O cérebro só muda com repetição. E por último, ressignifique. Toda história pode ser contada de uma maneira que te fortaleça. Você merece uma história que te liberte, não que te aprisione. Agora, respire um instante, porque a conclusão pode transformar a sua vida. A experiência não te define pelo que aconteceu, mas pelo que você decide fazer com o que aconteceu. E se você está escutando isso agora, talvez seja porque já está pronto para escolher uma nova versão de si mesmo. Reescreva sua narrativa. Reconstrua seu cérebro. Reconheça sua sabedoria. Somos uma grande família que cresce quando compartilha. Então deixe nos comentários qual experiência te ensinou mais do que os livros. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ative o sininho, porque estamos formando uma verdadeira egrégora de transformação. Aqui, ninguém caminha sozinho. Bem-vindo à jornada.